Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal Norte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma operação mal sucedida dos fuzileiros navais ucranianos na cabeça de ponte de Krynki, na região de Kherson, mas que expõe bastante as fraquezas, né, e a incompetência dos generais britânicos, que foram as pessoas que planejaram essa batalha. Vamos ver o que foi, então. Bom, gente, antes de iniciar, eu queria colocar para vocês o seguinte: a gente vai deixar para vocês aí um relatório da Batalha da Floresta de Krynki, feito pelo Dr. Rodolfo Laterza, nosso colaborador aqui do Canal Norte da Guerra, um dos melhores comentaristas do Brasil, tá? Então ele colocou muita coisa interessante aqui, e parte do nosso relato nosso vídeo é baseado no relato do Dr. Rodolfo. Agora vamos dar uma olhada no local de operação aí da Floresta de Krynki. Bom, gente, isso aqui vocês têm o mapa da Ucrânia, tá? Aqui é a cidade de Kherson, aqui a Ucrânia em si, aqui essa linha azul, o rio de Dnieper, e aqui a parte ocupada pela Rússia. Vamos ver agora a região ali de Krynki, para vocês terem uma ideia, tá? Do campo de batalha. Bom, aqui a gente tem o assentamento de Krynki, tá? Os fuzileiros navais embarcaram nessa região por aqui. Aqui você já tem a cidade de Kherson, né, de Kherson. Aqui você tem a ponte de Antonivka. Então eles fizeram esse desembarque. Eles precisavam alcançar a rodovia M14 ou se esconder aqui nos bosques de Korsunsk. Nenhum desses dois objetivos foi atingido e a Ucrânia perdeu mais de 1.000 soldados aí nos meses que duraram essa batalha. Bom, o que acontece? Primeiros desembarques da Ucrânia ocorrem em outubro de 2023, eles ficaram na região até junho de 2024. Então, assim, quase 8 meses é um tempo muito longo para uma operação anfíbia, né? E em nenhum momento eles conseguiram ter pleno controle da cabeça de ponte, né? Eles atravessam aí de oeste para leste, ocupam quem dá as costas para a nascente do Dnieper, né? Eles ocupam a margem esquerda. Se o Dnieper tivesse nas minhas costas, né, eles estariam ocupando aí a margem esquerda do rio. Aqui está minha mão esquerda. Então, eles tinham artilharia a partir da margem direita, né? Vou mostrar de novo o mapa que fica mais fácil aqui para vocês entenderem. Aqui é a Ucrânia, aqui é a região de desembarque. Eles teriam forças de apoio de artilharia e drones daqui para apoiar os soldados que estavam aqui na região de Krynki. Mas o que acontece em toda essa brincadeira? Quando você tem uma operação anfíbia, você estabelece ou uma cabeça de praia, no caso de um desembarque de litoral marítimo, ou uma cabeça de ponte, no caso a conquista de uma margem no rio. Você precisa ter uma superioridade de meios, de fogos ali, de maneira que o inimigo não desbarate a sua cabeça de ponte ou cabeça de praia até ela estar sendo organizada, tá? E a Ucrânia, em nenhum momento, ela teve superioridade de fogos nesse local. Por ataques de drones da Rússia, por ataques de bombas guiadas e uma série de outras coisas, a Rússia colocou uma atenção bastante concentrada nesse local. Os ucranianos nunca conseguiram obter aí uma consolidação firme nessa cabeça de ponte que poderia depois se expandir para uma operação maior, como os americanos fizeram na Normandia em junho de 1944, mas os ucranianos nunca conseguiram isso. E depois de 8 meses eles acabaram se retirando. Bom, o problema todo é que a responsabilidade não é dos ucranianos. Essa operação foi concebida no Reino Unido. Vamos dar uma olhada aí o que era essa operação. Bom, gente, está aí essa matéria do Press TV que fala como os britânicos iludiram, né, os ucranianos com relação à operação em Krynki. Esses fuzileiros navais ucranianos, eles foram treinados pelos britânicos no Reino Unido, em ilhas parecidas, né?
E foi dito para eles que eles iam fazer esse ataque, que teriam superioridade, que seria um ataque como seria a Normandia, o dia D da Ucrânia, etc. Vários generais britânicos assinaram esse plano. Sobre isso, tem esse vídeo que eu vou mostrar para vocês da Gazeta do Mundo, que saiu por esses dias, e que ilustra bastante essa operação em Krink. Bom, gente, vocês veem o vídeo da Gazeta do Mundo que mostra como essa operação foi concebida. Inclusive tem alguns dos nomes dos generais britânicos que assinaram a mesma. Vou deixar o link aqui na descrição. Dito isso, depois de tudo que nós mostramos do fracasso da operação, né, como ela foi concebida, a gente precisa fazer alguns comentários, porque as conclusões que você chega não dizem apenas aos generais britânicos, não dizem respeito apenas aos britânicos, dizem respeito à OTAN como um todo. Por quê? Porque, na verdade, existe uma similaridade de pensamento, né, em virtude de cursos, formação, doutrina, etc., todos os oficiais da OTAN. Então você vê que o britânico, ele pensa igual o norueguês, que por sua vez pensa igual o americano e pensa igual um português. Vocês veem aí algumas opiniões, tá? A gente acaba percebendo, quando você vê as opiniões desses generais, que eles pensam que a OTAN tem superioridade. Essa gente não consegue conceber que a Ucrânia não é o Afeganistão, não é a Líbia, não é a Síria, não é a ex-Yugoslávia. É uma coisa completamente diferente. É uma coisa para a qual a OTAN nunca se preparou. A OTAN, por exemplo, um dia eu estava fazendo uma live e alguém falou, mas a Rússia nunca teve domínio do espaço aéreo da Ucrânia. Mas não é isso que conta nesse tipo de guerra. Você tem ou não tem, ninguém vai ter o domínio do espaço aéreo. Isso não vai influir decisivamente nas operações. O fato é que nas operações assim, da maneira como elas são compartimentadas, só o fato de você colocar uma quantidade de fogos muito grande numa área restrita, você já inviabiliza completamente Só o fato de você colocar uma quantidade muito grande de fogos numa determinada região restrita, você já inabilita completamente as intenções do seu inimigo. É isso que a Rússia tem feito com os ataques ucranianos, é isso que aconteceu em Krink. E os britânicos não conseguem perceber isso. O Reino Unido, ele tem um exército, se a gente for olhar bem mesmo, o Reino Unido nunca teve assim grandes vitórias militares, é uma verdade. Pega Dunkerque, foi uma retirada. As vitórias no deserto só foram conseguidas depois de muitos sacrifícios. Começam ali o Alamein, né? E depois vem os desembarques americanos na África, o Romeu estava encurralado. Você pega a vitória de Waterloo também, o Napoleão já tinha sido batido na Rússia, já não era mais o mesmo exército, é uma realidade. Então, sempre foi um exército, a filosofia básica do exército britânico, o que é? Um exército colonial, um exército policial, de repressão colonial. De uma certa forma, o exército americano herdou um pouco dessa mentalidade. E agora, na Ucrânia, o que eles estão vendo? Você está se batendo contra um exército, que é um dos maiores do mundo, que é o exército russo, né? E com uma tradição de combate muito grande, uma superioridade de fogos enorme, e cujas táticas a OTAN não se preparou. A OTAN sempre achou, sempre calculou que pelo desenho do mundo que eles estavam inseridos, que eles teriam superioridade, e não é esse o caso. Então a gente tem oficiais da OTAN que não conseguem se desvencilhar dessa mentalidade. Essa gente não entendeu que está vivendo num mundo novo. Essa gente simplesmente não consegue aceitar. Se a partir de agora os britânicos começarem a mudar as novas gerações de oficiais, isso tem que começar lá com o tenente. Você vai mudando a cabeça como tenente. Porque o general, eu falo sempre o seguinte, o general ele carrega na sua cabeça muita coisa do que ele aprendeu como tenente. Se os britânicos, americanos, noruegueses, portugueses, dinamarqueses, etc., não começarem a mudar os seus tenentes, eles terão péssimos generais no dia de amanhã. E aí o que nós teremos é uma repetição aí de fracassos como Krink na Ucrânia. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é
daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Comunidade da Escola do Canal Arte da Guerra. Seja membro de uma comunidade pioneira no Brasil que oferece um ambiente virtual dedicado ao debate profissional e aprofundado sobre defesa e geopolítica. Assine agora, participe e diferencie-se nos debates sobre os desafios do mundo contemporâneo. Comunidade EADG, um espaço exclusivo para debates estratégicos.